Olá, bem-vindo, bem-vinda! Você está no Eureka na TV, sempre com você, todas as tardes, discutindo temas a respeito de educação, a respeito das diferentes disciplinas, né? E sempre trazendo conteúdo interessante e que, para você que está se preparando para a sua prova do Enem, para os vestibulares, você, professor, poder aproveitar os temas que discutimos aqui e também você que não está se preparando para nenhuma prova, mas gosta de assuntos interessantes, né, de assuntos de atualidade. Sempre lembrando, estamos com você toda tarde, a partir das 3h30 e também com o Repeteco nos sábados. Assim como você também nos encontra na Rádio Educativa 97.1, ali naquele horário de 10 para 7 às 7 horas da manhã, até às 7 horas da manhã, e das 10 para meia-noite até a meia-noite. Sempre eu, professor Oswaldo, professor Marlo Geronasso, professor Laércio de Mello e o professor Toniolo, sempre discutindo aí temas de educação. Bom, e hoje eu trouxe para conversar aqui comigo a professora Gabriela de Menezes. Que bom, professora, estar aqui comigo. Obrigada. É professora de Geografia e a gente vai conversar sobre um tema que está comovendo o país inteiro, né? Que é justamente a tragédia no Rio Grande do Sul, uma terrível tragédia, né? O gaúcho aqui, né, se sente extremamente comovido. Conheço as regiões, vivi naquelas regiões e é traumático daqui ver o que está acontecendo lá. Imagino, claro, a proporção para as pessoas que estão ali sofrendo todos aqueles dramas. Mas é importante que a gente entenda o que está acontecendo, né? Que a gente possa parar e pensar e aprender com aquele desastre, né? Aprender e tomar medidas a partir de agora que realmente evitem esse tipo de acontecimentos. Eu acho que uma coisa importante para o que está acontecendo é que sirva de, pelo menos, de aprendizagem, né? Para que não se possa deixar acontecer de novo. Pensemos, em setembro aconteceu, do ano passado, e já está acontecendo de novo. E as medidas que deveriam ter sido tomadas, muitas delas foram deixadas ao léu, ao acaso. Então, justamente, a Gabriela vai me ajudar, né, a entendermos isso. Gabriela, começa comentando aí, e aí vamos ir trabalhando, vamos ir desenvolvendo o papo. Certo. Acho que é importante a gente trazer, né, esse tema que ainda que seja muito sensível, né, as pessoas ainda estão passando por essa situação, mas é importante a gente compreender a origem, né, desses fenômenos, a origem de todos esses, porque é um conjunto, né, é um conjunto de problemas ali que se uniram, né? Então, temos problemas relacionados, claro, a uma intensidade das chuvas, né, a um índice pluviométrico não visto anteriormente, absurdo, né? Absurdo, fora dos padrões, o que a gente já considera, inclusive, enquanto um evento extremo, né? Mas junto disso, claro, um aspecto de ocupação, de ordenamento territorial, que faz com que essas chuvas extremas, com que esse evento extremo torne proporções catastróficas, né? Chegue em proporções catastróficas. E aí, a partir do olhar da geografia, a gente consegue, né, analisar esses aspectos atmosféricos e climatológicos primeiro. Depois dar uma olhada a partir do relevo também, né? O que o relevo e a hidrografia do próprio Rio Grande do Sul nos traz, né? E que faz com que também essas águas acabem confluindo sempre para uma mesma direção, né? E aí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre aspectos políticos. Uma coisa que é fundamental e não dá para negar, eu acho que o negacionismo tem que parar, né? Uhum. Ele já se mostrou extremamente prejudicial e enquanto perdurar vai se mostrar, né? Assim como as fake news também, mas vamos falar do negacionismo em relação ao clima, né? Ao que nós estamos fazendo com o nosso planetinha, né? Que as pessoas sempre levaram de uma forma irresponsável, naquela do, não vai acontecer nada, e se acontecer é para muito distante, não está acontecendo, né? Já era complicado você imaginar que não tinha problema porque acontecer para frente. Pô, o que você pretende deixar para os teus filhos, para os teus netos, pensando dessa forma egoísta do faço agora e eles que se virem? Mas o problema é que o feitiço virou contra o feitiço.
feiticeiro, né? E aquilo que deveria acontecer daqui a algum tempo, até para a surpresa de 0 pessoas, eu diria, né? Está acontecendo agora. A não ser 0 surpresa para aquele que não quer enxergar, né? É surpresa para aquele que não quer enxergar, porque os outros foi 0 surpresa. E nós estamos vendo, eu estava olhando inclusive ontem na televisão, que esses fenômenos, aí, claro, nós estamos concentrados aqui no Rio Grande do Sul e toda a tragédia, mas ao redor do mundo está acontecendo. Tivemos enchentes no Afeganistão, estão acontecendo tragédias ali na África, né? Na República do Congo, na Tanzânia, ali estão acontecendo esse mesmo tipo de coisa. Quer dizer, a ação do homem está cada vez complicando mais o planeta. Há efeitos, fenômenos meteorológicos acontecem? Sim. Mas a ação do homem está determinando uma violência muito maior, não é o caso? Eu acho que a gente precisa delimitar muito bem esses fenômenos, porque o que acontece? A gente tem ali, né, o efeito estufa, que é algo primordial para a existência da vida na Terra, né, que é esse conjunto de gases que compõem a atmosfera e que fazem com que a absorção do calor seja de forma adequada para que exista vida. Agora, com as nossas atividades, né, seja pela queima de combustível fóssil, mas também pela liberação de metano, né, na agropecuária, a gente tem intensificado esse efeito estufa, causando então uma absorção muito maior de calor, gerando o que a gente conhece como mudanças climáticas. A gente fala de aquecimento global, né, por ser esse aumento da temperatura média da Terra, mas ele vai causar um desequilíbrio em escala global. Né? Um desequilíbrio climático. 1,5 graus, né? Mas é isso, né? É um sistema muito complexo, né? E muito sensível. Então, a impressão que a gente tem, poxa, mas o que é 1,5 grau, né, na nossa vida? Mas não é isso, né? Esse 1,5 grau vai trazer consequências para que eventos como esse passem a acontecer com mais frequência. Então, nevascas mais severas, porque sim, ondas de frio mais fortes, ou ondas de calor como as que a gente vem vivenciando, né? Inclusive, essas chuvas no Rio Grande do Sul foram também ocasionadas por essa onda de calor que estava concentrada na região centro-sul do nosso país. Furacões mais intensos, as calotas polares derretendo, tudo isso por conta de fato, um conjunto, né, de fenômenos. É um verdadeiro combo, né? Um combo, um combo. E gerados justamente pela intensificação das nossas atividades, né? E eu acho que o ser humano, ele tem essa falsa impressão de que está descolado da natureza, né? Eu não sei por essa concepção de racionalidade, superioridade, né? De entender que não estamos colados com a natureza, de que não fazemos parte da natureza. E eu acho que é importante a gente colocar o pezinho, né, no chão, sim, e perceber que sim, né? Fazemos parte e é o famoso tiro no pé. Sim, né? Porque o planeta, ele vai continuar. Já passou por tantas outras... Sim, e ele vai continuar. Né? Agora, nós continuaremos, essa é a grande questão, né? E o homem não para pensar nisso. E eu acho que o exemplo do Rio Grande do Sul aí é extremamente dramático, né? Porque mostra que quem foi ali, a figura, digamos assim, efetivamente destroçada ali, digamos, foi o ser humano. E o que o ser humano criou, né? Economicamente, o Estado vai ter que se levantar, quer dizer, ele não tem mais tudo aquilo que era a grande potência do Estado, né? Que era o poder da criação de animais, da própria agricultura. Isso vai ter que se erguer. O planeta, ele vai continuar. Milênios ele vai precisar, mas ele vai continuar. Mas nós destruímos o nosso meio ambiente, né? A nossa natureza, né? Então, sim, eu acho que é uma coisa que precisa ser avaliada e começar a ser pensado, né? Assim, começar não, né? Já deveríamos estar agindo a respeito, né? Mas, né, agora que aqui, ó, tá do nosso lado, os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos, né, amigos, passando por uma situação drástica, trágica, né? E aí, quais são as alternativas, né? O que a gente pode estar pensando? Quais são as ações que estão sendo realizadas para mitigar, para frear? Porque assim, nós já chegamos num momento em que as mudanças climáticas estão aí, elas estão postas, né? A gente vem vivenciando isso já, sim, então não temos como voltar, né? Não dá para a gente regredir esse processo mais. Mas o que a gente pode fazer, né, para tentar, enfim, ações para a gente diminuir ao menos os impactos, né, na sociedade?
Beleza. Vamos cair no assunto propriamente dito, né? Vamos sim. E quer chamar as imagens? Podemos colocar o primeiro slide ali, né? Grande diretor Eduardo, por favor. Certo, então eu deixei aqui para a gente ter uma noção de que quando a gente fala dentro da geografia, né, a geografia ela é uma ciência que consegue conversar com outras tantas ciências, né, e é importante a gente analisar esse evento a partir de uma origem multifatorial mesmo, né, são vários aspectos que vão dar origem a este evento. Então, aspectos atmosféricos, né, do que diz respeito à climatologia, aspectos hidrográficos e topográficos, então de como, na verdade, estão muito conectados, né, o hidrográfico e o topográfico, né? A formação dos rios ali, ela se dá a partir de como esse relevo está organizado. E, claro, por fim, aspectos políticos e históricos que a gente pode finalizar ali para conversando sobre esses aspectos. Então, no próximo slide ali eu trago primeiro essa questão dos aspectos atmosféricos, né? Temos aqui um mapa do Brasil com a classificação climática básica ali. E se a gente se atentar ali à classificação da região sul do nosso país, nós temos uma classificação de clima subtropical úmido, né? O que nos dá 4 estações do ano bem definidas, né? Temos um inverno rigoroso, tem essa passagem... Né? Bom, temos... A gente passou alguns anos ali com grande influência de anomalias climáticas, né? Com El Niño, Laninha, né? Que acabam influenciando, mas no geral... Os padrões climáticos, né, a longo prazo, a gente observando esses padrões, eles nos indicam, né, 4 estações bem definidas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Né? Essa região, ela conta ali com mais ou menos 1.800 milímetros de chuva ao ano. E aí, se a gente já for parar para olhar que em 3 dias, né, nos 3 primeiros dias de chuva, ali choveram 500 milímetros. Né, em algumas regiões, que seria o esperado, o dobro, o triplo esperado para algumas regiões no mês. Choveu ali em 2, 3 dias o que era para chover, assim, o triplo do esperado por mês. Então, sim, estamos falando de um evento de grandes proporções, né? Mas ele só para a gente caracterizar primeiro esse clima, né? Então, é um clima subtropical úmido, estamos na região... abaixo do Trópico de Capricórnio, então é um clima já diferente das demais regiões do Brasil, né? Com uma influência de massas de ar, principalmente da massa de ar polar atlântica, que é essa que já está trazendo o friozinho pra gente, né? A partir ali do outono e do inverno já vem com essa influência de temperaturas mais baixas e tal, mas é uma massa de ar também úmida, né? E aí, em conjunto com outras massas úmidas que também atuam no nosso território, causam grandes instabilidades, né? Então, a gente tem uma grande massa de ar, importantíssima também, chamada massa equatorial continental, que se forma aqui nessa região da floresta amazônica. Uhum. E essa região da floresta amazônica, a gente sabe que pela evapotranspiração das plantas, né, das árvores, enfim, carregam, né, então, toda essa umidade, formando o que a gente, inclusive, chama de rios voadores. E esses rios voadores, eles vão... Esses rios voadores eu tenho ouvido bastante, inclusive. Porque são essa massa equatorial continental, uma massa úmida e quente, que se forma na região equatorial, ali na floresta amazônica. E elas são carregadas, né, para todo o território brasileiro. Então, ela é muito importante. Inclusive, a gente tem ali... a relevância dessa massa, porque se não fosse por ela, essa região aqui do sudeste, do sul do país, possivelmente seria um deserto, né? Por isso que é importante manter, inclusive, essa floresta de pé. Elas não conseguem perceber essa relação, né? Entre a Amazônia, por exemplo, e o Rio Grande do Sul. Que está tão distante, né? Está tão distante, está tão longe. O que lá as queimadas lá não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Não, pera um pouquinho, não é bem assim. Uhum. Mas nós vamos dar uns minutinhos, vamos dar uma paradinha, você fique conosco aí. Como eu digo sempre, vai tomar uma aguinha, né? Fazer um xixizinho, volte daqui a pouco. Nós vamos na paradinha e já retornamos para seguir esse papo, hein? Até daqui a pouco. Olá, viu? Passou bem rapidinho e já estamos de volta. E vamos seguir com o papo aqui para tentar compreender, através dos olhos da geografia, com a professora Gabriela, né, aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, a grande tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E nós terminamos o papo antes, no bloco anterior, justamente comentando, eu estava justamente comentando com você, né, essa ideia que parece tão às vezes absurda, né, que
o que está acontecendo na Amazônia influencie no Rio Grande do Sul. Mas, se nós pararmos para pensar, né, encontra-se na Itália, né, areias vindas do deserto do Saara, atravessam o mar Mediterrâneo inteiro. Né? Então, pera um pouquinho, a coisa é mais complexa do que a gente imagina. Né? E aí essa questão, essa ligação entre essas diferentes regiões do planeta e como uma influencia profundamente na outra, né? Com certeza, e são sistemas muito dinâmicos, né? A gente fala da circulação atmosférica, a circulação ela é extremamente dinâmica, né? Então, quantas influências, né? A gente pode falar aqui, pensando em climatologia, em 3 elementos fundamentais ali, né? Que vão reger a climatologia, então, a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade, mas que vão ser influenciados por uma sequência de fatores, né? A altitude, a localização geográfica, a própria latitude, né? A quantidade de vegetação que há ou não há, as correntes marítimas, as massas de ar. Então, tudo isso em conjunto vai atuando, né? Então, é tudo muito dinâmico. E é claro que aquilo que é produzido na Amazônia, na floresta amazônica, e pelo tamanho que ela vai trazer, né? Vai ter em proporções grandes, né? Consequências para o resto do mundo. E para o Brasil, então... Né? E aí a gente falava, inclusive, dessa massa de ar, né, que em conjunto com a outra massa que eu comentei, que é a massa polar, elas duas, quando se encontram, formam uma área de grande instabilidade atmosférica, né, formando chuvas, né, chuvas frontais, né, pelo encontro de uma massa quente com uma massa fria. E que, pelo a gente vê, e até se você quiser usar a imagem, como nós estamos aqui no Paraná e em outras regiões, até, né, mantendo um calor que impede que essas chuvas saiam do Rio Grande do Sul. Né? Exatamente. Acho que a gente tem uma próxima imagem que mostra esse bloqueio atmosférico que aconteceu nessas 2 últimas semanas, né? Então, a imagem que com os círculos ali, né? Esse círculo laranjado, ele mostra uma área de alta pressão. Essas áreas de alta pressão, elas tendem a perder ventos, perder umidade e perder ventos, tá? E ela acaba se tornando um bloqueio atmosférico mesmo, é uma área, essa parte em laranjado que tá sendo mostrada ali, é uma onda de calor, né? Foi uma onda de calor que gerou uma área de alta pressão para onde os ventos acabam se dissipando, né, dessas áreas. Então, toda essa umidade proveniente da massa polar e da massa equatorial continental não teve para onde ir. Ela ficou estacionada, presa mesmo na região ali do Rio Grande do Sul, justamente por essa forte onda de calor que estava no centro-sul do nosso país, né? Impedindo que isso se dissolvesse para outras áreas. E que foi, assim, também muito grande, né? Essa onda de calor, imagina, estamos no outono, né? E as temperaturas... Maio aqui, começaram a baixar agora, estamos, hoje, né? E com um calorão, sim, né? Sim. E não é de agora. No passado a gente vivenciou uma onda de calor no inverno, que foi um negócio, assim, que super inesperado, assim, para talvez, né, a população no geral, mas eram coisas que já vinham sendo... observadas pelos estudiosos, pelas previsões, né? E, inclusive, é uma coisa que a gente precisa falar. Essas coisas estão sendo estudadas, estão sendo relatadas, porém, né, falta justamente um olhar mais crítico a respeito disso, de o que vamos fazer, né, a respeito dessas informações que vêm chegando para a gente. Essas previsões estão aí. Porque as informações estão aí há bastante tempo. Não dá para dizer, olha, são informações novas, são estudos novos. Não, esses estudos já foram feitos há bastante tempo, mas a política nunca quis ouvir, né? Exatamente. A política nunca quis dar importância para o que estava se dizendo. E automaticamente, se a política não quis ouvir, não houve ação política para que aquilo acontecesse. Ao contrário, né? No Congresso Nacional e também nos estados, tem muitas leis que estão para ser votadas que são com total desrespeito em relação ao meio ambiente. Quer dizer, nós estamos passando por isso agora e tem leis que estão quase sendo aprovadas que vão colocar ainda mais abaixo o meio ambiente no país. Isso, de flexibilização, né, dessas leis ambientais, que inclusive no Rio Grande do Sul está sendo debatido agora, né, também. Essa flexibilização das leis ambientais pode ter contribuído para a intensificação desses eventos lá. Sim. Né?
Pode não, com certeza. Com certeza, né? E, inclusive, né, só para comentar, bom, eu acho que você vai entrar ali na região propriamente dita, né? Aí a gente vai indo. Agora tem mais alguma outra imagem? Isso, essa outra imagem seria justamente para mostrar essas massas de ar, né? Que voltar um pouquinho. Eduardo, aí. Então, aquela massa polar atlântica bem ao sul, lá, né, se forma nas regiões mais do Polo Sul, digamos assim, mais dentro do Oceano Atlântico, que traz essa umidade, mas também frio, né? E ela tem uma atuação maior no inverno. É interessante a gente observar ali aqueles triângulos vermelhos que, na verdade, são as cordilheiras do... não ainda as cordilheiras, né, mas é o impacto das cordilheiras dos Andes que faz com que ajudaram também a bloquear esse ar quente, isso, exatamente. Ela se torna um bloqueio, né? E da MEC, né, que é a massa equatorial continental que eu comentava, que é essa massa de grande umidade formada na região equatorial, ali na região da floresta amazônica, né? E veja, e você estava falando do clima do sul, né? Isso foi uma das coisas também da região sul que atraiu os imigrantes alemães e italianos, né? Justamente esse tipo de um clima que é extremamente parecido com o clima europeu, né? Até o frio mais intenso, um calor também. Isso ajudou nos vinhedos, por exemplo, né? Muitas uvas deram muito certo no Rio Grande do Sul. Foi justamente por conta do tipo de solo, mas também do tipo de clima, né? E inclusive, falando sobre a colonização, já aproveitando, né? A colonização da região ali, principalmente se inicia por volta de 1875, que vai pegar toda a parte da Serra Gaúcha ali, como se chama, né? E principalmente por alemães, italianos, e que vem para cá justamente para essas regiões. Só que lembrando, né, que a colonização do sul do país, do Paraná para baixo, vai ter uma característica diferente, por exemplo, São Paulo e tal. São Paulo, os colonos que vêm para o Brasil, eles vêm para trabalhar no café. Agora, Paraná para baixo tem uma outra função, que é a chamada ocupação dos grandes vazios. Era necessário colocar populações em certas regiões do país, na região sul, em que ainda não havia, né, as pessoas, eu digo o branco, propriamente dito, porque os indígenas já estavam por lá, né? Mas o branco, a ocupação branca, propriamente dita. E aí os europeus vão fazer esse tipo de trabalho na região sul. E é por isso que você observa, na região sul, colônias, né? Diferente de São Paulo. São Paulo você tem as populações que migraram espalhadas, a cidade de São Paulo e tal, mas espalhadas, não com formação de colônias propriamente dito, de núcleos de italianos, núcleos de alemães, para justamente povoar estas regiões consideradas despovoadas. Daí as colonizações que foram se colocando ao longo de certas regiões, por exemplo, como a chamada Serra Gaúcha. E é interessante a gente fazer esse link, né, dos estudos a respeito da colonização, porque esse processo, então você falou de 1870, né? Porque a partir de 1850 a gente tem a proibição do tráfico, né? Do tráfico de escravizados, né? Sim, a lei José de Queiroz. O que precisa, né, de mão de obra, então, né, precisava de uma mão de obra, além de, claro, né, aquelas ideais ou ideias, né, de cunho mais racista que queriam também embranquecer, né, a população, branqueamento, né? O branqueamento da população brasileira, né? Então, já tem 2 pontos errados, né? Primeiro, branqueamento. Segundo, raça, né? Exatamente. Né? Dois conceitos. 2 conceitos para lá de ultrapassados. Exatamente. Né? Quer dizer, um não deveria nem ter existido, né? A ideia bom, na verdade, os dois, né? A ideia do branqueamento, que é absurda, né? Como se isso trouxesse algum tipo de qualidade para alguma população, e, por outro lado, o aspecto de raça, né? Porque, na verdade, o que nós temos espalhado pelo mundo são diferentes etnias, né? E nós todos pertencemos a uma mesma raça humana. Quem é que cria o conceito de raça? A Europa, no século XIX, o chamado racianismo, né? Para justamente justificar seu domínio sobre outras regiões do mundo. E qual é a justificativa que eles vão usar? Nós somos a raça superior. É um absurdo. Mas vamos lá. Continuando, então, aí podemos passar para
esse olhar mais do relevo agora, né? O próximo ali, o próximo slide. Isso, esse aí. Que eu tenho ali 2 mapas, né? Um mapa de relevo mesmo e um outro que traz os rios ali de uma forma dividida ali em bacias hidrográficas, né, da região do Rio Grande do Sul. Então, se a gente observar essa região mais ao norte, ela é uma região mais ondulada, né, que é justamente onde ficam as regiões serranas ali, né, as cidades, né, tão conhecidas, Canela, Gramado, que são cidades, inclusive, turísticas, né, e é um relevo de planalto, né, a gente chama de planalto norte rio-grandense. Então, e esse relevo, por ser mais alto também, é origem, né, é nascente de vários rios. E aí, por uma questão de gravidade, obviamente, né, esses rios eles vão correr para as áreas mais baixas, né? E então, se a gente observar ali essa região hidrográfica que a gente chama de bacia hidrográfica do Guaíba, né, ela é a confluência de vários rios que se formam na região serrana, né, nessa região mais alta do Rio Grande do Sul. E aí, o Guaíba, no fim das contas, depois ele vai receber todas essas águas, boa parte dessas águas, né? Temos 4 grandes rios que vão desaguar no Guaíba, e que é, inclusive, uma região de grande adensamento populacional, né? Então, que vai trazer consequências para essa população que está ocupando essas regiões de bordas de rios, de vales também, né? Tanto porque que até é um relevo hoje tem com uma vales. discussão, né? Se o Guaíba é lago, rio ou estuário, né? Isso, a gente tem ali dentro da própria geologia ou geomorfologia, poderíamos considerar os dois, tá? Tanto como rio, tanto como lago. Ele se comporta ora como rio, ora como lago. É bipolar. Isso, a gente pode dizer que ele tem um comportamento dual, né? Claro, justamente porque um fluxo em determinados pontos, né, mais contínuo, mais unidirecional, em outros momentos não, por conta dos ventos, né, e principalmente do vento sul que entra pela Laguna dos Patos, acaba dispersando essas águas para outros direcionamentos. A deposição de sedimentos do rio ou lago Guaíba, ela também se dá de maneira diferente dependendo da região, então, ora como lago, ora como rio. Quer dizer que a discussão vale, então? Vale, é super válida, mas assim, você que vai fazer uma prova aí né, no vestibular, coisas do tipo, tá tudo certo, ou lago ou rio, você não vai errar, tá? Não vai lago fazer ou rio, errado. porque de fato não há um consenso acadêmico com relação a isso, porque de fato ele tem características tanto de rio quanto de lago, né? Beleza, eu vou nos interromper. Vamos dar uma paradinha, né? Vamos encerrando. Foi um ótimo papo, só que já ficou o compromisso aqui, que a Gabriela vai voltar para nós continuarmos a conversar num próximo programa, hein? E nós vamos continuar discutindo a questão da grande tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos compreender efetivamente o que aconteceu aos olhos da geografia. E com um pouquinho aqui da história para colaborar, certo? Voltamos no próximo programa, hein? Não deixe de assistir a segunda parte desse programa. Um abraço, tchau, tchau!